elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente, ele purifica leprosos, ele perdoa pecadores, ele absolve devedores, ele liberta os cativos, ele defende o fraco, ele abençoa crianças, ele serve o infortunado, ele considera o idoso, ele recompensa o diligente, ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, ele é a entrada do livramento, ele é o caminho da paz. Ele é a rodovia da justiça, ele é a estrada da santidade, ele é o portal da glória. Você o conhece bem, sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente, o seu reino é reto, o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, ele é compreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão. Você não pode viver mais do que ele, você não pode viver sem ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. Herodes não pôde matá-lo. Morte não pôde. Convido todos que estão aqui no templo a colocar-se em pé. Queremos cumprimentar os nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam bem-vindos, você que nos acompanha pela primeira vez, seja bem-vindo. Você que está aqui na igreja pela primeira vez também, seja bem-vindo. Nós estamos aqui para celebrar a nossa vitória na presença do nosso Deus. O momento de culto é o momento onde nós expressamos o nosso amor a Deus, por aquilo que Ele já tem feito a nós. O momento de culto é onde nós extravasamos na presença do Senhor. Então, neste momento em que nós estaremos aqui louvando, adorando ao nome do Senhor, eu convido você a expressar essa gratidão ao Senhor, a expressar este amor, a se achegar na presença dEle com seu coração quebrantado. Deus tem algo especial para cada um de nós, e cada culto que nós prestamos a Deus é algo novo, e é um culto que não volta mais. Cada culto que nós achegamos diante de Deus é um momento onde nós temos a oportunidade de aprender mais de Deus, conhecer mais de Deus. Então não perca essa oportunidade de extravasar, de chegar na presença do nosso Deus, através dos louvores que serão entoados aqui. Louve a Deus, expresse o seu amor a Deus, através da pregação. Abra o seu coração para ouvir aquilo que Deus tem para ministrar na sua vida nesta noite. Amém? Convido você a orar, a levantar a sua voz em oração, buscar a presença do Senhor. Pai, nós te engrandecemos, te louvamos, ó Deus, porque estamos na tua presença. Eu sei que o Senhor continua sendo um Deus que merece todo o poder, merece toda a honra, toda a adoração. O Senhor é o Deus que continua, Deus amado, no teu trono de glória, continua reinando, continua sendo Deus todo-poderoso. E nós, servos teus, nós, filhos teus, nós, amigos teus, nos achegamos a ti, ó Pai, querendo mais de ti, como, ó Pai amado, um coração sedento, como, ó Pai amado, a nossa alma querendo mais do Senhor. Neste momento que estamos reunidos aqui no templo, e cada um no seu lar, na sua casa, alcance a cada coração, e que o nosso louvor alcance a tua presença, que a nossa adoração chegue até os teus ouvidos, ó Deus. Manifesta a tua presença em cada coração, que saiamos daqui diferentes, que saiamos daqui, ó Pai amado, com o coração feliz, alegres,
ó Pai, contentes porque o Senhor tem estado presente com cada um de nós. Esteja conosco, abençoe, ó Pai, cada louvor, abençoe cada palavra, cada vida, cada pessoa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Vamos celebrar ao Senhor. A paz do Senhor, amém? Vamos adorar ao Senhor Jesus. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus nesta noite, né? O Senhor se faz presente aqui neste lugar. Esse é o nosso prazer, saber que Jesus está neste lugar, amém? É uma alegria muito grande estar aqui nesta noite, juntamente com nossos amados irmãos. E gostaria de convidá-los para cantar juntamente conosco, aleluia. Adoramos ao Senhor pelo teu santo nome. Tu és santo, santo, aleluia. Aleluia, Jesus. Toda honra e toda glória seja dada a ti nesta noite, Pai. Aleluia. Os irmãos podem aplaudir ao Senhor Jesus em adoração e gratidão ao nome do nosso Rei. Aleluia. Aleluia. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, amém? Feche os teus olhos por um instante. Vamos continuar nessa adoração ao Senhor, nessa admiração da pessoa do nosso Deus. Esta é uma oportunidade que nós temos, às vezes na correria do seu dia, envolvido em tantos afazeres. Quem sabe talvez você fez aquela oração rápida todos os dias da sua semana. Quem sabe você só passou ali na presença de Deus. Mas o Senhor nos convida a ter um tempo na sua presença de adoração, de exaltação a Ele. Nós te rendemos, Senhor. Nós te rendemos adoração, gratidão. Rendemos a Ti, Senhor, o nosso coração. Nós oramos pedindo que o Senhor nos ensine a Te amar de todo o entendimento, de toda a nossa força, com todo o nosso corpo. Muitas vezes, Senhor amado, nós não temos entregado tudo ao Senhor. Oh, Senhor, nos ajuda, como nós somos pequeninos. Nós queremos estar no lugar da adoração constante, no lugar da entrega constante, no lugar, Senhor amado, que nós podemos parar e ouvir a Tua voz. Oh, Papai, como é bom estar na Tua presença. Senhor, como é bom estar aos Teus pés. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor nos ouve. Mas também é muito bom ouvir o Senhor. Senhor, que esta prática não seja apenas aqui no culto, mas que nós venhamos adotar esta prática no nosso dia a dia, de silenciar o nosso coração, a nossa mente, de parar os afazeres e tão somente contemplar a Tua grandeza, a Tua fidelidade, desfrutar, Senhor, de momentos de adoração ao Senhor. Papai, nós amamos a Tua presença, nós amamos, Senhor, quem o Senhor é, nós amamos o Senhor, amamos o Teu senhorio, a Tua paternidade, nós amamos o Senhor. Seja engrandecido, Papai, seja adorado. Este culto é por causa do Senhor. Este culto tem um único motivo, e é o Senhor, é engrandecermos o Senhor. É a nossa oferta de gratidão, é a nossa oferta de adoração ao Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Senhor, nós te adoramos. Oh, Papai, você pode assentar-se. Exaltado é o nome do Senhor. Que a paz do Senhor esteja também com aqueles que estão nos assistindo. Que o Espírito Santo venha falar ao nosso coração nesta noite e que nós estejamos ligados na presença do Senhor. Que você aí que está nos assistindo nas redes sociais não esteja apenas conectado, né, por uma rede social, mas esteja conectado com aquilo que Deus quer falar com você essa noite, amém? E nós estejamos ligadinhos aí naquilo que o Senhor quer falar conosco.
No mês de setembro, a maioria dos irmãos já sabe, a 2ª IPR Curitiba está trabalhando uma série de mensagens chamada Vida. Em Cristo nós temos vida e vida em abundância, amém? Você concorda com isso? Amém. Isso é a palavra de Deus para nós. E nós sabemos que a sociedade, de uma maneira geral, tem abordado o mês de setembro como Setembro Amarelo, um mês em que a sociedade valoriza a saúde emocional. É um trabalho muito interessante. Nós temos conversado com as nossas crianças e os nossos juniores todos os sábados sobre esse cuidado emocional. Mas é algo muito interessante ainda, porque é algo que a palavra de Deus já trabalha conosco desde que ela existe, não é? O Senhor se preocupa conosco. O Senhor fala na sua palavra sobre ansiedade. O Senhor fala na sua palavra sobre quando nós precisamos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Isso também é saúde emocional. Isso também é cuidar das nossas emoções. O Senhor fala conosco na sua palavra em vários aspectos do nosso espírito e da nossa alma, das nossas emoções. Isso é tão precioso, saber que o nosso Deus cuida de nós, não apenas daquilo que diz respeito às coisas espirituais, que são sim as mais importantes porque são eternas, mas Ele também cuida de nós, enquanto humanos, que temos emoções, que passamos por raiva, tristeza, medo, alegria e tantas outras coisas, não é? E Ele trabalha conosco e Ele vai falando aos nossos corações. E na semana passada nós trabalhamos, o pastor Valdinei pregou sobre desenvolvendo uma vida com Deus. E ele falou sobre 2 aspectos para sairmos do comodismo, vencermos o comodismo e também para desenvolvermos hábitos espirituais. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a vida no corpo. Não é esse corpo aqui, a carne, mas sim o corpo de Cristo. Eu tenho convicção no meu coração que eu não vou conseguir abranger todo esse tema. É um tema muito vasto. E eu, na minha pequenez, não consigo abranger este tema tão lindo e tão vasto. Mas aquilo que o Senhor tocou no meu coração, eu quero falar com você, quero compartilhar com você. E eu creio que o Senhor tem ânimo para o teu coração, tem novidade aí para a tua vida e nós juntos vamos aprender, amém? Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Salmos 133, um texto bastante conhecido daqueles que amam a palavra de Deus e que muitos já sabem até de cor, mas eu quero ler com vocês. Algo que eu acho precioso na palavra de Deus é que muitos textos a gente sabe de cor mesmo, e isso é muito bom. Mas a palavra de Deus, ela sempre nos ensina algo novo, ainda que esse texto já seja conhecido. Ele sempre tem algo a nos dizer. A palavra do Senhor vai se renovando. E a palavra diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? É interessante que o salmista aqui, ele faz uma comparação da comunhão com o óleo usado para a unção do sacerdote. Se você abrir a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 30, o Senhor Deus está dando orientações a Moisés a respeito do óleo da consagração. O azeite da santa unção, o óleo da consagração. E o Senhor Deus, ele vai dar ali a receita de como esse óleo deveria ser feito e por quem deveria ser feito, né? E ele vai dizer que teria que ser feito com aqueles ingredientes, feito por um perfumista, e que aquele óleo serviria para ungir os utensílios do templo e também para ungir o sacerdote. Aqui relatado Arão e os filhos de Arão, os sacerdotes. E o texto vai, em Êxodo 30, ele vai continuar dizendo assim, que é para ungir Arão, santificar os administradores do sacerdócio.
E ele vai dizer assim: e falarás aos filhos de Israel, este será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis semelhante conforme a sua composição. Santo é, e será santo para vós. O homem que compuser tal perfume como este, ou que dele puser sobre um estranho, ou fizer uma utilização errada deste óleo, será extirpado do seu povo. É interessante que este óleo é algo muito precioso, é algo muito especial, é algo extremamente importante, é algo santo, é algo exclusivo para o uso do templo, dos utensílios do templo e do sacerdote. Não era um perfume qualquer usado para qualquer coisa. E o salmista faz uma comparação da união dos irmãos com este óleo. Isso quer dizer que a nossa união, que a nossa comunhão é algo muito especial, é algo muito importante, é algo muito exclusivo, é algo santo. E ele faz a comparação também com o orvalho de Hermon. Numa terra árida, qualquer água, qualquer orvalho se torna muito importante. Nós temos experimentado isso, não é? Vivemos em tempo de seca, qualquer orvalho que desce para nós já é algo muito precioso. E a nossa união, segundo o salmista aqui, é algo muito especial. Em 1 Coríntios, ele vai dizer assim, o apóstolo Paulo, em primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer lá no capítulo 12, versículo 12, o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. E ele vai decorrer neste texto sobre a unidade do corpo de Cristo. E o Senhor Deus, ele é muito intencional em tudo que ele faz. E isso eu acho lindo de Deus, entre tantas outras qualidades, não é? Eu acho lindo que tudo que Deus faz, existe um plano, um alvo, algo a nos ensinar. Deus é muito didático, ele é um grande pedagogo. Tudo ele nos ensina. Tudo ele tem algo para apontar para nós. E Jó disse que eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Ou seja, nenhum dos projetos de Deus, nenhum dos planos do Senhor pode ser impedido. E além disso, nada daquilo que Ele quer nos ensinar, nada daquilo que Ele quer corrigir, aperfeiçoar, revelar, pode ser impedido. Então, se nós estamos passando por algo, lembre-se, Deus é intencional em tudo que Ele faz. Algo Ele vai nos ensinar. E aí nós somos inseridos no corpo de Cristo através da nossa conversão, pelo batismo. E nós somos convidados a aprender mais do Senhor. E não só a conhecer a palavra, mas nos relacionar com o Senhor da palavra. E além disso, nós somos convidados a nos relacionar com o que nós chamamos do corpo de Cristo, com a igreja do Senhor Jesus. Nós somos convidados a desenvolver uma vida neste novo corpo do qual nós fazemos parte. E o Senhor em tudo Ele nos ensina, como eu já disse. E Ele também quer nos ensinar neste relacionamento com os membros do corpo. E segundo o propósito divino para este relacionamento, nós nos edificamos mutuamente. Quando nós nos relacionamos uns com os outros, nós nos edificamos. E esta edificação, muitas vezes, não acontece apenas, exclusivamente, aqui numa pregação. Esta edificação acontece, muitas vezes, quando nós conversamos com alguém ali na porta, ou lá no pátio da igreja, ou em um outro lugar. Assim, em todo tempo, edificação pela palavra do Senhor aqui no altar, com certeza, isso é inegociável. Porém, também há edificação quando nós nos relacionamos para além das portas da igreja, dos microfones ligados, das luzes ligadas.
Quando nós nos relacionamos, nós nos edificamos através de um testemunho. Quando nós adotamos a causa de alguém em oração. Quando nós choramos com os que choram. Ou nos alegramos com os que se alegram. Isso é a comunhão. A comunhão do corpo de Cristo. Isso é um tempo que o Senhor nos chamou para dentro do corpo de Cristo para aprendermos um com o outro. Como dizem Provérbios, ele fala assim, como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem ao seu irmão. A gente vai se afiando, a gente vai aprendendo um com o outro. Às vezes já é fato que a gente aprende com lutas, se decepcionando, entristecendo, mas a gente também aprende se alegrando, sendo vitoriosos uns com os outros. Mas a gente aprende. Lembre-se, em tudo o Senhor quer nos ensinar algo. E para que nós venhamos desenvolver comunhão, nós somos experimentados, nós somos forjados, nós somos aperfeiçoados, encorajados a viver um tempo, a aprender a lidar com o perdão, com o amor, com a reconciliação, com a humildade, com a humilhação, com a paciência. É na comunhão que a gente consegue lidar com essas coisas, aprender essas coisas. É no nosso relacionamento. É neste tempo, um com o outro, que nós vamos desenvolvendo essas virtudes. E para que nós venhamos, de fato, exercer comunhão, nós precisamos nos propor algumas coisas. Nós precisamos nos posicionar em algumas coisas, quando nós queremos de fato viver uma comunhão. É visto que nós vivemos em uma sociedade egoísta. Muita gente prefere entrar na igreja e sair da igreja sem ser visto, sem ser cumprimentado, sem ser tocado, sem conversa, prefere entrar e sair em silêncio, para que as feridas não sejam tocadas, para que não precisa mexer naquilo que está quieto, porque na comunhão a gente mexe, na comunhão a gente descobre coisas, a gente revela coisas positivas, mas também coisas que não são tão legais assim. E para que nós venhamos desenvolver a comunhão, nós precisamos nos posicionar. E a primeira coisa que eu quero trazer para nós como lição nesta noite é: alinhe-se ao propósito divino. Que o desejo do meu e do seu coração seja estar no centro da vontade de Deus. Que o desejo das nossas orações constantes seja: Senhor, me leva para o lugar da Tua vontade. Me coloca no lugar onde o Senhor domina tudo. Me coloca, Senhor, no lugar aonde o Senhor comanda, onde a minha vontade está debaixo do Teu senhorio. Me coloca, Senhor, no lugar que o Senhor é que manda. Que esse seja o primeiro anseio do nosso coração. E não é um anseio lá de uma vez na vida. É um anseio constante. Um anseio diário. Porque por nós mesmos, a gente vai vivendo a vida e às vezes a gente não se preocupa muito com o outro, com esse negócio de comunhão, de corpo de Cristo. Mas quando o Senhor nos atrai para o centro da vontade dEle, nós somos moldados, trabalhados, aperfeiçoados. E que esse seja o desejo do nosso coração. Senhor, me alinha ao Teu projeto, me alinha ao Teu propósito. Segundo lugar, que você venha ter disposição. E ter disposição é quase que meio caminho andado. Porque tem coisas que a gente vai precisar fazer que não são gostosas de ser feitas. Na comunhão, tem coisas que não são legais. Às vezes a gente tem que engolir a opinião do outro e pronto, exercer humildade. Às vezes a gente tem que ter paciência para esperar. Às vezes a gente tem que exercer a paz quando a gente está irado. A gente tem que perdoar.
E isso requer uma disposição, porque ninguém aqui nasce sentindo vontade de perdoar. Ninguém aqui acorda com desejo de perdoar quem te feriu. Perdão é algo que vem de Deus para nós, debaixo de clamor, debaixo de vontade única e exclusiva do Senhor. Por isso que nós precisamos estar alinhados com a vontade do Senhor. Amar muitas vezes requer de nós uma decisão e não um sentimento. Porque existem pessoas que são fáceis de amar, mas existem pessoas que requerem uma decisão. Uma decisão. No casamento muitas vezes é assim. Tem dia que a gente acorda amando, mas tem dia que a gente decide amar. Não é? E às vezes não é culpa do outro, às vezes a culpa é nossa mesmo. Então a comunhão requer um esforço, uma disposição. Nós vivemos numa geração muito egoísta, uma geração muito egocêntrica. E muitas vezes a nossa carne está sendo influenciada a vivermos desse jeito. Eu não me meto na vida de ninguém, ninguém se mete na minha vida e pronto, acabou. Cada um cuida da sua vida. Mas o Senhor Jesus não fez isso com a gente. Ele nos interligou, Ele nos fez participantes do mesmo corpo. Não é que a gente vai ficar dando pitaco um na vida do outro, mas é que nós somos alinhados no mesmo corpo, fazemos parte do corpo de Cristo, regidos pelo Senhor, não regidos pela minha vontade, pela sua vontade. Não porque o pé quer ir para um lado, a mão quer ir para o outro, cada um faz o seu. Não, nós somos regidos pelo cabeça. Somos regidos por Cristo, o corpo é dele. E isso é tão precioso, porque nós somos tão diferentes. E às vezes até essas nossas diferenças querem nos afastar. Mas é exatamente isso que o Senhor usa para formar o corpo, para formar a igreja. Um membro diferente do outro, de acordo com a sua função, de acordo com o seu chamado, de acordo com o seu propósito. Você sabia que você tem um propósito de Deus aqui nessa terra? Talvez você não descobriu, talvez você ainda não saiba, talvez você está perdido, você não sabe se é pé, se é mão, se é rim, mas você tem um propósito estabelecido por Deus para este tempo. E o Senhor pode e quer levantar você para fazer aquilo que você foi chamado. Por isso, alinhe-se ao propósito divino. Tenha disposição, pelo menos, de buscar aquilo que o Senhor quer para a tua vida. Saia do comodismo, como disse o pastor domingo passado. Se alinhe à vontade do Senhor, para que Ele venha conduzir a tua vida, conduzir o teu propósito. A nossa natureza muitas vezes não quer executar virtudes que são tão preciosas que no corpo de Cristo nós aprendemos. Mas pela graça de Cristo, nós somos conduzidos a fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. Tenha disposição para ouvir. O pastor Hernandes Dias Lopes diz assim que é mais fácil falar do que ficar em silêncio. É mais fácil esbravejar do que cerrar os lábios. E é verdade. E que nós tenhamos essa disposição, muitas vezes, para ouvir. Às vezes o que um irmão está precisando num relacionamento é apenas ser ouvido. Às vezes a gente não tem palavra nenhuma mesmo. No corpo de Cristo a gente vai aprendendo essas coisas, a gente vai se aperfeiçoando. Então, alinhe-se ao propósito divino, tenha disposição e tenha sensibilidade para entender o que Deus quer fazer em você e através de você. Desenvolver vida no corpo também é transbordar da graça de Cristo manifestada na tua vida. É ser transbordante. A igreja, o corpo de Cristo é um lugar de cura, é um lugar de ser curado, mas é um lugar de curar também. De ser transformado e de transformar. Ao passo que nós somos transformados, nós ajudamos o outro a transformar.
quando nós testemunhamos daquilo que Deus tem feito, quando nós falamos de uma grande vitória, ou talvez quando nós falamos de uma grande luta. Também quando nós somos vulneráveis diante de um irmão, quando nós tiramos a capa do super-herói e nos colocamos como um ser humano vulnerável, o irmão pode compartilhar da mesma luta, pode se juntar com a gente vence, porque é melhor ser dois do que um. Assim como no corpo humano, o cérebro dá comandos para todo o corpo, para tudo o que existe no corpo humano, assim o cabeça é aquele que comanda o seu corpo, a igreja, o corpo de Cristo. E não a igreja instituição, não só aqui a segunda IPR, mas a igreja invisível espalhada na terra. É Ele quem comanda esta igreja, que nós estejamos alinhados à sua vontade, que nós tenhamos a disposição de sermos, aliás, nós já fomos inseridos, mas que nós sejamos membros ativos. Eu não falo de cargos, de sermos promovidos, mas eu falo de uma edificação mútua no nosso dia a dia, de um olhar atento para o irmão, para a irmã, de um ouvido atento, de um coração sensível, de um desejo de estarmos inseridos neste corpo e não sermos membros atrofiados, mas de sermos membros ativos que colaboram. Aqui é um lugar onde exercemos o que Cristo nos chamou para fazer pela sua vontade, pela sua misericórdia. Não se trata apenas daquilo que eu sei fazer, do que eu posso fazer. Não se trata apenas dos meus dons e dos meus talentos. Não é disso. É um relacionamento. Nesse relacionamento do corpo, nós evitamos tantas coisas, tantas doenças da alma. Quantas vezes nós fomos curados uns com os outros, não é? Eu tenho certeza que muitos aqui têm experiência de compartilhar com um irmão, com uma irmã, e ser curado, ser edificado. E que além da nossa edificação, nós também possamos edificar alguém. Nós continuamos andando na contramão deste mundo egoísta e pecador. Nós continuamos resistindo ao esfriamento do amor. Nós continuamos caminhando para a eternidade. Nós continuamos nos edificando, ainda que o mundo diga que a gente o que precisa mesmo é se preocupar com a nossa própria felicidade. Cada vez mais as pessoas têm adoecido na sua alma. E é tão estranho, porque cada vez mais nós temos conhecimento, cada vez mais a gente tem acesso a novidades, a coisas da neurociência, a informações tão preciosas, tão importantes, mas cada vez mais a humanidade tem se adoecido. Porque cada vez mais, e isso eu não estou falando de afastamento físico, do jeito que a gente tem que fazer hoje, mas de um afastamento emocional, de que a gente não conta mais um com o outro. E eu não estou falando, irmãos, de um ficar se metendo na vida do outro, dando pitaco. Não é disso. É uma disposição em eu estou aqui, meu irmão. É uma disposição de, olha, conta comigo. Eu estou orando por você. É essa atuação do corpo de Cristo. Nós estamos, como humanidade, deixando de lado, muitas vezes, aquilo que o Criador nos fez para ser. E é por isso que a humanidade tem se adoecido. E é por isso que a gente precisa de movimentos como esse da saúde emocional e outros tantos. Mas a palavra de Deus está aqui nos chamando para ser aquilo que o Criador já fez lá do início. E o Senhor Jesus nos está chamando para vivermos e desenvolvermos esta vida no corpo. Alinhe-se ao propósito divino. Tenha disposição e tenha sensibilidade para atuar quando o Senhor te chamar para atuar.
o Salmo 133, ele encerra aqui: ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Em Cristo nós somos o novo homem, o novo Adão, a nova humanidade. E este novo homem é chamado para viver uma vida santa, segundo a vontade do Senhor, para que nós vivamos eternamente debaixo da bênção do Senhor. E eu quero convidar você a experimentar cada vez mais desse privilégio de estar no centro da vontade do Senhor, alinhado ao propósito divino. Eu quero convidar você a vencer a indisposição, a se dispor, a se entregar. E que através dessa entrega nós venhamos ter a sensibilidade para atender e para sermos atendidos. Para sermos um corpo ativo e não membros atrofiados. Um membro atrofiado adoece o corpo. E o Senhor está te chamando, o Espírito está nos chamando, porque é pelo Espírito que os membros desse corpo trabalham. Que nós venhamos desenvolver esta vida, porque através disso, irmãos, nós somos curados. E nós também curamos pela vontade do Senhor muitas pessoas, pelo poder do nome de Jesus. Vidas são curadas. Quando nós nos dispomos e quando nós somos sensíveis a ouvir, a orar, a aconselhar, a fazer algo por alguém, nós somos curados. E as pessoas são curadas. E isso aqui não é um dizer assim só motivacional, não. Nós somos, a igreja é responsável por isso, irmãos. A igreja vai estar na mão de quem? Está na mão de quem? Do mundo? É na mão da igreja, do corpo vivo de Cristo, vivo. A cura, a transformação, a saúde, a mudança deste mundo. O amor está se esfriando. Irmãos, o amor está se esfriando. E a igreja está aqui para acender amor, para viver amor, para restaurar amor. A igreja está aqui para viver o amor. Porque se a gente desesperançar da igreja, irmãos, então desesperançou de vez. Então está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos. E não é porque a gente é bom. É porque Ele nos chamou, é porque o corpo é dele, é porque Ele continua sendo o cabeça desse corpo, Ele continua sendo o Senhor desse corpo, Ele continua sendo o que move este corpo, a vida deste corpo, continua sendo Ele, para a glória dEle. E nós não nos conformaremos com este mundo. Eu convido você a colocar-se em pé, amém? Aleluia. Fecha os teus olhos. Seja o teu nome, teu santo nome. Oh Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos na tua mão, nós nos colocamos diante do Senhor. Como igreja do Senhor, de acordo com o teu chamamento para nós, nós fomos inseridos no teu corpo. Oh, graça maravilhosa esta! E nós queremos nos alinhar à tua vontade. Dá disposição para nós, Senhor, neste tempo tão carregado, neste tempo tão difícil. Dá-nos disposição para executarmos o chamado do Senhor para a igreja do Senhor, para fazermos aquilo que o Senhor nos chamou, para curar, para transformar, para reconciliar, para amar. Dá-nos disposição para amar. Dá-nos sensibilidade a
sensibilidade que Cristo tinha quando olhava o pecador, quando olhava o abandonado, quando olhava o endemoniado, quando olhava, Senhor, o rejeitado. Oh, Senhor, dá-nos disposição, dá-nos sensibilidade para olhar o nosso irmão que está do nosso lado e desenvolvermos vida. Como Jesus orou, que sejamos um para que todos creiam que o Pai nos enviou, que sejamos um para que todos vejam que é o Senhor, o Rei dos Reis. Pai, para que é o Senhor o Salvador deste mundo. Alinhados, não a minha vontade, não a vontade humana, mas alinhados à vontade do cabeça, daquele que rege todas as coisas. Oh, Senhor, em nome de Jesus, alinha-nos ao teu propósito. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe os meus irmãos, aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão aqui, Senhor, que o Senhor venha com teu poder, com teu toque, com teu convencimento. Oh, papai, que haja um renovo do nosso ânimo, um renovo das nossas perspectivas, um renovo do nosso amor. Se alguém aqui está esfriado, descontente, que haja renovação, que haja, Senhor, um novo propósito, que haja, Senhor amado, cura, que haja reconciliação, perdão, favor do Senhor derramado, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Vamos aplaudir a Jesus, o autor da nossa fé. Aleluia. Nós, neste momento, faremos o recolhimento das ofertas. E nós estaremos ofertando ao Senhor de acordo com aquilo que você propôs no teu coração. E que o Senhor venha abençoar a tua vida, venha abençoar a tua despensa, que o Senhor venha abençoar o teu salário, venha abençoar a tua generosidade e que o Senhor faça prosperar a tua vida em nome de Jesus. Nós oramos por você, para que o Senhor te abençoe em todo o tempo. Senhor, nós te agradecemos pelas ofertas recolhidas. Louvamos ao Senhor pela generosidade dos teus filhos. Que o Senhor continue abençoando. Que o Senhor nos faça administrar de acordo com a fidelidade do Senhor. E que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor continue abençoando os teus filhos. Senhor, nós oramos para que os teus filhos sejam abençoados, que as suas decisões sejam abençoadas, que os seus projetos sejam projetos do Senhor. Oramos para que o Senhor guarde a saúde, a integridade física, emocional, espiritual de cada servo, de cada serva do Senhor. Oramos por uma semana de vitória, de conquistas, de bênçãos. Oramos para que o Senhor aprofunde o conhecimento da palavra de cada um dos teus filhos. Que nós tenhamos experiências espirituais novas, porque o Senhor é uma fonte a jorrar inesgotável. Eu quero pedir que o Senhor venha abençoar a semana dos teus filhos, os seus familiares. Oro, Senhor, por aqueles que estão nos assistindo, que a bênção do Senhor seja com cada um, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz, amém, aleluia, oh aleluia. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu
santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser